Oi, pais, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o famoso cantinho do pensamento e se essa é uma estratégia eficaz para disciplinar as crianças. A primeira reflexão que eu gostaria de trazer aqui é sobre o significado da palavra disciplina. Muita gente relaciona disciplina com punição, com aquela coisa autoritária que o adulto manda e a criança obedece. Mas na verdade, punição significa impor um castigo a alguém. E disciplina vem do latim e significa ensinar ou aprender. Então, a punição, ela tem como objetivo castigar a criança, né? Fazer com que as crianças paguem pelo que fizeram. A disciplina, ela tem o objetivo de fazer, né, de ajudar que as crianças aprendam com aquilo que fizeram. É bem diferente, não é? Muitos pais que receberam uma educação muito violenta, às vezes na infância, com palmadas, né, com agressões físicas, decidem que não vão usar essa estratégia, né, de bater nos próprios filhos como estratégia para educar. E aí eles avaliam o cantinho do pensamento como uma estratégia respeitosa, adequada, né, para educar, para disciplinar as crianças. Na verdade, não é das piores estratégias, ela não vai causar nenhum dano psicológico ou trauma nas crianças, não é isso. Mas a gente deve pensar na eficácia, né, a longo prazo. Será que o cantinho do pensamento realmente oferece estratégias, né, da criança aprender a se comportar de uma forma diferente e ele funciona a longo prazo? Porque realmente o cantinho do pensamento a curto prazo funciona. As crianças começam a se comportar melhor. Mas a médio e longo prazo, nós percebemos que os comportamentos, né, vão novamente se apresentando. O que a gente diz para a criança, né? Você vai ficar sentado aí e pensar naquilo que você fez e só vai sair daí quando eu mandar. Então, primeiro que, falando dessa forma, a gente já percebe que não há muito respeito. E eu vou trazer aqui para você alguns motivos para você não usar o cantinho do pensamento como uma estratégia para educar as crianças. O primeiro motivo é que geralmente os pais que usam em excesso e geralmente quando estão com raiva. E quando a gente está com raiva, a gente não está usando a nossa parte cerebral racional, né? A gente está reagindo e não agindo, refletindo sobre como que a gente pode ajudar a criança a aprender com aquilo. O segundo motivo é que o cantinho do pensamento, ele oferece isolamento, né? A gente deixa a criança ali isolada e as crianças pequenas geralmente vivenciam, né, essa experiência de isolamento como abandono e rejeição. Será que a gente quer que no momento difícil que os nossos filhos passam ali, né, de lidar com as próprias emoções, que eles se sintam abandonados por nós? Ou nós queremos passar a mensagem de amor incondicional? Não importa o que você faça, eu continuo te amando. Eu não estou de acordo com o seu comportamento, mas o meu amor por você nunca muda. É bem diferente, né, a mensagem. E falar em mensagem, o terceiro motivo. A gente passa para a criança a sutil mensagem de que eu só quero estar com você quando você estiver fazendo a coisa certa. E aí as crianças vão entender que são rejeitadas quando elas cometem algum erro. Partindo disso, começam a ter medo de errar, né? Todos nós temos um medo tremendo de errar, porque prova disso é a vergonha que muita gente tem ao levantar a mão no meio de um curso ou de uma sala de aula para fazer uma pergunta. Vai que minha pergunta, né, tá errada, vai que a minha pergunta é boba. A gente morre de medo de errar, justamente por isso. Porque muitas vezes na nossa infância a gente experienciou erros não como oportunidades de aprendizado, mas erros como que vamos receber como consequência a punição, né? A rejeição ou a vergonha.
Outro motivo muito importante é que no cantinho do pensamento as crianças não refletem sobre os próprios comportamentos. Sabe aqueles quadrinhos de expectativa e realidade, né? Qual que é a nossa expectativa quando a gente coloca a criança lá para pensar? Que a criança pense assim, realmente o meu pai tem razão, eu não devia ter quebrado o brinquedo do meu irmão. Com certeza essa pausa para pensar me ajudou muito a refletir sobre o meu comportamento. E na próxima vez eu realmente não vou quebrar o brinquedo do meu irmão, porque isso não foi legal. É até piada, né? A gente pensar uma criança tendo todo esse diálogo interno. Na verdade, se você já foi posto de castigo na tua infância aí, com certeza você já teve essa experiência de pensar assim, nossa, meus pais são chatos, eles são injustos, eu tenho os piores pais do mundo, não é? E não é isso que a gente quer, nós queremos que a criança reflita sobre aquilo que ela fez e que ela desenvolva novas habilidades, né? Para resolver problemas, para gerir emoções, né? E não que ela fique culpabilizando a nós ou a outras pessoas pelo próprio erro. Outra coisa importante é que o cantinho do pensamento, ele não está diretamente relacionado ao comportamento da criança. E essa relação é super importante para que ocorra o aprendizado. Então, se a criança, eu sempre trago esse exemplo, se a criança riscou a parede, ela ficar no cantinho do pensamento não faz ela refletir por que ela fez errado. Agora, se ela risca a parede e a gente convida ela para ela limpar a parede, essa consequência é totalmente relacionada ao comportamento dela. Se eu sujei, eu vou limpar. E nesse momento há um aprendizado enorme, porque a criança vê o quanto é difícil para limpar a parede, né? É difícil para tirar ali as manchas, a tinta, que não vai sair tudo, que se você esfrega com muita força a tinta sai, que depois a sala não fica bonita, né? Então tudo isso é oportunidade de aprendizado, porque de uma consequência diretamente relacionada ali ao comportamento da criança. Ao passo que, se a gente coloca ela no cantinho do pensamento, ela não tem toda essa reflexão e essa oportunidade de aprender. Então agora eu vou apresentar para você uma ferramenta eficaz e respeitosa para a gente usar no lugar do cantinho do pensamento. Talvez você já até tenha ouvido falar do cantinho da calma. E eu vou te apresentar quais são as diferenças entre esses dois. A primeira diferença é que o cantinho da calma ele é elaborado junto com a criança e não imposto pelo adulto. Então, a criança participa da escolha de onde ele vai ser criado, em que ambiente da casa, quais objetos nós vamos colocar ali, né? No cantinho do pensamento, o adulto determina, você vai para o seu quarto, você vai no banheiro pensar, né? E o cantinho da calma, a criança pensa, qual que é o cantinho mais gostoso que ela gostaria de montar, né? Esse espaço para ela conseguir se acalmar. A segunda diferença é que o cantinho da calma ele é elaborado no momento de tranquilidade da criança. O cantinho do pensamento, a gente age ali no momento que a criança está na explosão emocional, tanto ela quanto nós, né? Então a gente determina ali onde ela vai. O cantinho da calma, a gente pensa antes junto com a criança. Onde nós podemos criar um espaço gostoso para que você se acalme nos momentos que você estiver muito nervoso, muito triste ou com muito medo. Outra diferença importante é que no cantinho da calma, a criança é convidada a ir. Ela não é obrigada, né? No cantinho do pensamento é o adulto que determina. Você vai lá, né? Aonde a gente determina e a gente determina o tempo que ela vai ficar. Você só vai poder sair daí a hora que eu mandar. Já no cantinho da calma, a criança, ela pode ir junto, né? Ou pode ir acompanhada de algum adulto, de alguém, ou ela pode ir sozinha. A escolha é dela. E ela é convidada a ir até o cantinho da calma. E ela pode sair de lá a hora que ela quiser. Porque o nosso objetivo é que ela construa essa autopercepção, que ela perceba a emoção chegando e que ela perceba a emoção estabilizando também.
né? Então, por isso que a criança decide quanto tempo ela precisa para se acalmar. Outra diferença é que o cantinho da calma tem o objetivo de promover a regulação emocional da criança, de ajudar ela a se acalmar e não impunir a criança. E essa regulação emocional, né, desenvolver essa estratégia, vai ser extremamente importante para o futuro, para que seja um adulto que tenha habilidades de gerir as próprias emoções frente a desafios, que consiga se acalmar, consiga pensar em estratégias racionais para solucionar problemas, para se relacionar com as pessoas. E muitos de nós, às vezes, não desenvolvemos todas essas estratégias por falta de treino na infância. E por último, e mais importante, quando a criança estiver calma, regulada, aí sim nós entramos com a disciplina. Aí nós dizemos para ela, né, refletimos junto com ela alternativas de como ela poderia se comportar de um jeito diferente, o que ela poderia fazer, né? Por que o comportamento dela não foi adequado e não no momento da crise emocional. Então, no final, né, quando ela está regulada, aí é o momento de disciplinar. Eu vou trazer para vocês aqui alguns objetos, alguns elementos que você pode usar aí na sua casa para criar esse cantinho da calma, lembrando que é junto com a criança e você pode adaptar a tua realidade, a tua família e a tua criança, os interesses dela. A gente pode colocar um lugar com uma barraquinha, muitas crianças gostam de entrar dentro da barraquinha, e pode ser com cobertor mesmo, se não tiver barraquinha, né, aquelas barraquinhas de brinquedo, um tapetinho, almofadas, pelúcias, para que a criança aperte e se acalme naquele momento. Outra coisa legal da gente colocar nesse cantinho são livros sobre emoções, que a gente vai ler previamente com a criança. Tem inúmeros na internet para todas as idades e muitos deles apresentam inclusive estratégias de como a criança pode lidar com a raiva, com o medo, com a ansiedade, com a frustração. São muito legais. Ou você pode também construir cards com a criança, né? Fazer cards de emoções para que ela se identifique, ou fazer com ela mesmo alguns desenhinhos e colar em algum cantinho ali na parede ou na barraquinha. Outra coisa muito legal é o pote da calma, que muita gente conhece, ele parece aqueles globos de Natal, sabe? A gente também constrói junto com a criança, a gente pega um pote, desde que seja transparente, pode ser uma garrafa, colocamos água, cola, glitter, lantejoulas e o que mais a criança quiser colocar de bonitinho. Isso oferece um redirecionamento, né, da atenção da criança naquele momento que ela está muito alterada emocionalmente, ela chacoalha, ela vai ver os brilhinhos ali caindo e ela vai se sentir mais calma. Outra coisa legal é a gente colocar alguns objetos que proporcionem, né, uma sensação relaxante. Tem aqueles brinquedos que estão super na moda, os Fidget Toys, que as crianças estão amando, mas se você não tiver, tem aquelas bolinhas macias também, que são super baratinhas, fáceis de encontrar em qualquer loja de utilidades. Ou você pode confeccionar na sua casa também, pegando bexiga e colocando farinha de trigo dentro e fica super gostosinho para a criança apertar. Essas são alguns dos elementos, mas você pode criar outros inúmeros junto com a criança e você vai se surpreender com a criatividade dos pequenos, de estratégias que eles podem encontrar para colocar ali no cantinho da calma para se acalmarem. Eu encerro aqui, gente, com uma frase super famosa de Jane Nelson, que ela diz: de onde tiramos a ideia absurda de que para fazerem as crianças se comportarem bem, precisamos antes fazê-las com que se sintam mal. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra muito em breve. Um beijo, até mais, tchau, tchau!